Vamos lá, meus queridos amigos, eu já vou começar direto ao ponto sobre a questão dos últimos desdobramentos do Banco Master, tá? Porque vocês estão vendo que esse escândalo tá maturando aos poucos, ele vai maturando, vai subindo, os envolvidos estão, vamos dizer, cada vez mais envolvidos, os números são cada vez mais assustadores, e nada acontece feijoada, né? E nada acontece feijoada porque, vamos ser bem direto, eu vou começar já a live já entregando o final de tudo. Nada acontece feijoada porque absolutamente todo mundo que importa na República tá na folha de pagamentos do Banco Master. E eles estão na folha de pagamentos do Banco Master de maneira, vamos dizer, absolutamente autônoma, tá? Ninguém ali foi, oh meu Deus, entrou esses 30 milhões de reais no meu bolso pra eu não falar do Banco Master. Não, tudo bem, né? Vai que, né? O meu bolso é o fundo. Cara, é bem simples. Todo mundo sabia o que estava fazendo, todo mundo que foi comprado, todo mundo participou disso. Eu acho muito engraçado que outro dia tava a Gabriela Prioli defendendo o Banco Master. Ela que trabalhou para um dos advogados, um dos escritórios de advocacia mais, vamos dizer, hypados, leitores de livros de São Paulo, que é o Toron, e ele também tá envolvido no universo do Banco Master. Que curiosidade, pode ser que seja uma mera coincidência, sério, família Riso? Ela que é muito amiga do Augusto de Arruda Botelho, formado na Unip, não sabia, né? Ele que paga de intelectual, formado na Unip. Então, formado na Unip, pegou... estava num avião, ele que trabalha, né? Agora tá jogando pra turma do Banco Master, pegou um avião, viajou junto com o Toffoli, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um advogado de defesa do caso viajando com um juiz que deu uma canetada absolutamente obscena em favor do Banco Master. Tá? Descobriram a turma da operação da PF que o Alexandre de Moraes, através da esposa dele, vamos botar aqui, a esposa dele que não tem nenhuma relação profissional com ele, é apenas uma mera coincidência, ela recebia, havia um contrato de 130 e poucos milhões de reais, 120 e poucos milhões de reais, coisa de 3,6 milhões de reais por mês, tá? É um pouco assustador, meus queridos amigos. E é assustador e as pessoas vão, né, normalizando porque o brasileiro está absolutamente anestesiado. Ou seja, temos o maior escândalo de corrupção da história acontecendo. Aí de um lado, né, eu sei que eu não vou esperar nada da esquerda, né, mas a esquerda tá falando em, o Lula vai ser reeleito, né, o Painho tem um plano, e o bolsonarismo falando em anistia de um débil mental. Tá? E aí como essas forças, elas dragam a energia cívica do brasileiro, a energia cívica nossa é dragada para isso, as pessoas não estão fazendo absolutamente nada sobre o Banco Master. Eu posso falar pra vocês, Renan, se vocês não chamam a manifestação, ninguém vai. A população tá anestesiada. A polarização fez com que as pessoas perdessem uma capacidade objetiva de julgamento da gravidade das coisas. Então, objetivamente, as pessoas deveriam olhar pro caso do Banco Master e falar, ok, se tem algo que merece que a gente vá pra rua, é isso. Ok? Tá todo mundo envolvido do STF, é os maiores grupos políticos do Brasil, alguns dos maiores grupos empresariais do Brasil. Temos que ir pra rua. Mas não, porque como as pessoas passaram a relativizar tudo isso, né? E aí se você é de direita, o seu cara de direita pode roubar, e se você é de esquerda, o seu cara de esquerda pode roubar, você meio que ficou meio que, essa história não, né? História não atende meus desígnios e meus interesses. E se eu for falar em termos de faccionalismo, isso faz sentido, porque quando a gente olha, né, e começa a falar sobre o que virou a política no dito ocidente, nas ditas democracias ocidentais pós-redes sociais, a gente caiu num exercício de faccionalismo que precisa ser absolutamente cínico em si, porque você precisa apenas que sua facção vença. Você não precisa que a sua facção seja virtuosa. Então se sua facção rouba, sua facção apronta, sua facção ela cruza certas linhas que não devem ser cruzadas, você vai fingir que nada aconteceu e você vai fazer piadas tentando justificar. E aí você vai apontar as incongruências, erros e roubalheiras da facção contrária. Os problemas do faccionalismo puro e simples é que a objetividade ela desaparece. E quando a objetividade desaparece, aí, vamos dizer, vira um vale tudo, e é um vale tudo cínico, mentiroso, e todos meio que saem perdendo, tá? Então, há um elemento aí em que você precisa ganhar a guerra faccional, ou seja, o nosso bloco político, ele precisa, por exemplo, derrotar o bolsonarismo e o petismo, mas você não pode se tornar, vamos dizer, em si parte do problema. E esse é o problema, geral. Então nada está acontecendo, porque todos os blocos aí, eles estão, vamos dizer, assumidamente cínicos, eles estão desavergonhadamente picaretas, e como, vamos dizer, esse escândalo do Banco Master, e aí há uma, vamos colocar aqui, há uma sabedoria por parte do Vorcaro e companhia em ter comprado todos os agentes políticos, né? A partir do momento que todos estão envolvidos, então ninguém pode falar nada. Então um bolsonarista não pode apontar o dedo para um petista ou para o STF, assim como o STF não pode apontar o dedo para um bolsonarista, e assim como um petista não pode apontar o dedo para o STF. Tá todo mundo meio que de mão dada, em maior e menor grau. Eu diria que hoje, tá, desses blocos políticos majoritários, o mais atrapalhado, mais escangalhado nessa história é o STF. A situação do STF, no caso do Banco Master, ela é aterradora, tá? É uma situação que demanda, vou colocar aqui, né, um país sério, esses ministros todos caíam. Em um país sério, esses ministros todos caíam. A República Nossa não faz absolutamente nenhum sentido mais. Falar que é tudo normal, você me desculpa.
Né? Não é uma situação absolutamente anormal, é uma situação de anomia. E ela mostra outra coisa, tá? Vamos cair aqui, né? Atenção, Nando Moura, vem aqui, vem pra live, vem ver, tá? É uma situação que quando a gente passa a puxar aquela própria leitura do Curtis Yarvin, tá? Sobre essa coisa da tripartição dos poderes, é meio bobo, porque a tripartição dos poderes parte de uma ficção, que é a ficção de que os poderes, de fato, eles vão ficar restritos às suas funções, eles vão ter todos os poderes, vamos dizer, uma noção, vamos dizer, comum de nação, e aí, né, eles vão só ficar um fiscalizando. Mentira. Aqui virou uma guerra de todos contra todos, e os poderes em si passam a disputar uns com os outros essas posições. Então é uma guerra faccional, não do ponto de vista meramente ideológico, mas é uma guerra faccional também do ponto de vista dos poderes da estrutura tripartite do poder estatal, aquele modelo do Barão de Montesquieu, que em alguma medida está falido também. E não está falido só no Brasil, ele está falido no dito Ocidente inteiro.